Boa tarde, pessoal do AAA, tudo bem? Aqui é o Paulo Perrotti. Estou aqui nas ruas de Montreal para fazer um debriefing para vocês do primeiro dia dos C2, um dos melhores e maiores festivais de inovação aqui do Canadá e talvez do mundo, não é verdade? Por que não? Então estou aqui nesse lugar maravilhoso aqui, o tempo está muito bonito. E quais foram os principais temas desse primeiro dia do C2 em Montreal? O primeiro tema, obviamente, foi o governo, né? O governo, né, do Canadá tomou a frente e apresentou o quê? Todas as metas, né, toda a forma de investimento em hubs de desenvolvimento em ecossistemas de inovação. Como é que eles estão fazendo isso? Então, eles estão investindo na universidade, eles estão investindo nas empresas grandes e empresas pequenas, para que eles formem o quê? Um ecossistema de colaboração entre elas, e aí sim poder desenvolver uma economia criativa. Essa economia criativa a gente já pode ver em jogos eletrônicos, em desenhos animados, filmes. Você pode ver, repara, a maioria dos filmes que você assiste ou tem é uma produção canadense, ou tem os efeitos especiais, né, de empresas canadenses. É muito legal. Teve uma das apresentações de hoje, do primeiro dia, que foi sobre o quê? Foi sobre como os efeitos especiais são muito bem apropriados e muito bem colocados, e às vezes, mesmo sem perceber, elas são o quê? Uma forma de potencializar a capacidade humana, né? É muito legal a forma como esse pessoal de efeitos especiais se posicionou, né, de uma forma muito humilde, muito tranquila, dizendo o seguinte: olha, nós propiciamos tecnologia para que o ser humano se desenvolva, né? E esse é o mesmo pessoal que faz os efeitos especiais de Game of Thrones, que faz O Senhor dos Anéis, que faz Stranger Things. Então, eles estiveram aqui para falar o seguinte: olha, quando a gente toma uma decisão sobre um efeito especial, a gente pede a colaboração de todo mundo, da produtora, dos atores. Então, qual foi o grande resumo desse primeiro dia de C2? A centralização do ser humano, né? E aí depois falou-se também um pouquinho, né, o pessoal do Complexo Desjardins, que é o maior centro financeiro aqui, vamos dizer assim, o maior banco daqui da região de Quebec, ele falou sobre a questão do quê? Da mão de obra, o desemprego também está ocorrendo aqui, e também a falta de capacitação de mão de obra qualificada, né, para o pessoal de cibersegurança, o pessoal de alta capacitação, desenvolvimento de sistemas, de inovação mesmo também. Então, veja que estamos passando uma onda de uma troca de transação entre capacitação técnica. E é por isso que a gente tem que se capacitar, não tem jeito, né? A automatização e a tecnologia estão mudando a forma de fazer a capacitação dessas pessoas e como encarar esses novos desafios de emprego, né? Então não adianta a gente ficar da mesma forma que fazia antes, né? Eu sou advogado, né? E eu já entendi que praticar a advocacia da forma que era antigamente não dá mais. A gente tem que repensar os nossos trabalhos, porque a automatização e a digitalização vai trazer grandes impactos nos nossos trabalhos, né? Eu, por exemplo, agora eu trabalho muito com proteção de dados, né? Tem uma equipe multidisciplinar, não tem mais uma equipe voltada só para a área jurídica. Eu tenho pessoal de recursos humanos, eu tenho pessoal de tecnologia, eu tenho tecnólogos em proteção de dados, Red Team, Blue Team, né, são pessoas que defendem ou atacam. Então, teste de penetração, teste de vulnerabilidade. Então, você vê que a advocacia, até da forma que eu encaro, já se transformou, né? E acho que entra bem em linha dessa nova capacitação, de você ter que pivotar a sua carreira e ter que repensar seus conceitos para quê? Para continuar moderno, continuar desenvolvendo a sua profissão, mas sempre acompanhando a tendência do momento, né? E uma outra coisa bacana também que teve aqui foi um maestro, né? O maestro veio fazer o quê? Como é que você coordena uma equipe? E esse maestro, como é que você imagina que se apresenta um maestro? Externo, gravata, né? Fraque. Não, ele veio de tênis, calça jeans, né? Abrigo, um casaco assim de ginástica. Parecia que ele já acaba de sair da academia. E ele veio, ele era muito jovem, né? E ele fala também que a influência dele musical
é multidisciplinar, que ele ouve qualquer tipo de música pop, ele ouve rhythm and blues, ele ouve, enfim, rock. Então, uma pessoa aberta a diversas influências para que isso possa influenciar também, né, a liderança dele como maestro. E outra coisa que ele falou também, que ficou marcado aqui, ó, é o seguinte: respeitar a bagagem de cada um. Seja a bagagem do veterano, seja a bagagem do rookie, né, daquele que está começando a trabalhar, né? Porque cada um deles tem uma experiência diferente, né? O veterano tem histórias para contar e aquele novo ele tem aquelas experiências já, né, diferentes de diversificação e que trazem um enriquecimento muito grande dentro da padronização de vida que a gente quer e para a experiência dentro. Imagina uma orquestra, né, com essa diversidade de pessoas, de gêneros, de conceitos, de ideias, né? Como pode trazer algo legal, algo diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. E ele falou, né? Achei uma coisa bacana que ele comentou, foi que coordenar uma, uma orquestra sinfônica é como treinar um time de futebol, né? Então tem que ter o quê? Tem que ter a esperteza, tem que ter a inteligência emocional, e isso foi um tema de todas as palestras: inteligência emocional, equilíbrio emocional, sanidade emocional. Por quê? Porque a gente viveu tempos de pandemia. Então, um ponto bem bacana que teve, né, nesse primeiro dia de C2 foi como que você consegue manter a sanidade mental de todos os colaboradores, a união, a cultura da sua empresa, sem perder com a digitalização, com a distribuição de seus colaboradores pelo mundo inteiro, né? Imagina uma empresa com 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas distribuídas. E como é que você mantém a cultura dessas pessoas, os princípios, a governança? E aí entrou o quê? O ESG, né? Que é a responsabilidade ambiental, social e corporativa, governança. Então, nesse ponto, se encaixou o tema governança muito bem, de como é que você mantém várias pessoas trabalhando unidas, juntas, integradas. E aí teve o quê? Teve um link já para o metaverso, né? Para os NFTs, para a Web 3.0, para todas essas novas tecnologias que são muito bacanas de serem aplicadas. E aí acabou o dia assim, né? Com suspense. E como é que vai ser o segundo dia, né? Eu acredito que o segundo dia vai ter uma pegada mais tecnológica, porque hoje foi sobre equilíbrio, sobre investimentos, sobre ecossistemas colaborativos e sobre o que? Sanidade mental, equilíbrio. Como é que a gente consegue manter as pessoas equilibradas, né, trabalhando juntas de uma forma colaborativa, inovadora e também com respeito. Então, esses foram os principais pontos. Espero que tenham gostado do meu debrief. Como eu disse, estou aqui nas ruas do Canadá, em Montreal. E o cenário aqui é bem bacana, com uma diversidade muito grande. Vou dar uma rodada aqui para vocês verem na rua. Ó. Essa aqui é a rua chamada St. Catherine, que é uma das principais ruas aqui de Montreal, que é uma rua que atravessa praticamente ponta a ponta. Eu fiz questão de fazer essa gravação aqui para mostrar um pouco do ambiente cosmopolita, o ambiente multicultural dessa cidade maravilhosa chamada Montreal. Um grande abraço e até a próxima!